Bom dia, sejam bem-vindos ao canal do Antonista. Esse é o meu canal, onde eu exploro temas que eu acho relevantes e interessantes acerca de filosofia, psicologia, religião, teologia, etc. Hoje eu vou tentar tratar um pouco, sob uma ótica naturalista, do que estaria por trás da relevância e também da prevalência dos rituais nas religiões ao redor do mundo. Do que o fenômeno ritualístico é constituído e por que isso é importante para as religiões. Como isso se desenvolve e de onde que vem essa ideia? Eu com certeza não vou esgotar o assunto aqui, mas eu acho que isso é um tema muito interessante, muito relevante e diz muito a respeito da nossa condição, como seres humanos e como seres religiosos ou como seres sociais até. Bom, vamos lá. Bom, para começar, vamos tentar dar aqui algum tipo de definição do que seria um ritual. E claramente isso está relacionado a um comportamento repetitivo. Quando estamos falando de rituais, provavelmente a primeira coisa que vem na cabeça são ocasiões, circunstâncias, eventos que acontecem de forma frequente e de forma repetida. Geralmente, isso está associado a uma importância muito grande que é atribuída a esses rituais, a essas ocasiões. Então, estamos nos referindo a ocasiões importantes, ocasiões que geralmente é socialmente aceito que aquilo tem uma relevância muito grande. Mas mais do que isso, e até eu acredito que num nível um pouco mais profundo, os rituais parecem estar relacionados com a padronização dessas ocasiões e com o formato, a forma de agir nessas ocasiões. Então a gente não só está falando de um evento que acontece recorrentemente, mas também da forma que esse evento deve acontecer e como as pessoas devem se comportar nesse tipo de evento. E é interessante que quanto mais importante esse evento, ou quanto mais solene, ou ainda quanto mais tradicional, geralmente maior é a densidade litúrgica desse tipo de ocasião. Ou seja, quanto mais tradicional ou quanto mais fundamental é esse evento, essa ocasião ou esse ritual, mais importante é a observância precisa do formato daquele ritual e da forma que se deve executar aquilo e o que se deve fazer nessa situação, de que forma, sob quais circunstâncias, como deve ser a preparação, qual que é a condição que você deve se apresentar, em que horário, em que período, enfim. Quanto mais importante for o ritual, geralmente, mais detalhada é a liturgia, mais denso é o procedimento. Bom, tendo sido o termo ritual suficientemente definido, eu espero, vamos tratar um pouco das motivações, ou do que pode estar por trás do desenvolvimento desse tipo de fenômeno. E eu acho que nada mais justo do que a gente começar falando sobre as motivações gerais para qualquer coisa acontecer. Enfim, a única coisa que a gente tem algum motivo para acreditar que tem algum tipo de motivação no universo são seres vivos. E a motivação principal dos seres vivos é se manter sendo vivo e se expandir, né? Aumentar suas possibilidades de ação no mundo. E os tipos de comportamento que se tornam prevalentes e se espalham ao longo de alguma cultura humana ou de algum ecossistema em geral, ou alguma sociedade de seres, vão ser geralmente aquele tipo de comportamento que funciona para esses objetivos gerais. Então, provavelmente, se esses rituais são tão prevalentes e acontecem com tanta frequência em todas as culturas do mundo, deve ter algo por trás disso que faz com que eles sejam funcionais e bons, no sentido de que eles dão certo para alcançar esses objetivos gerais. E eu acho que a afirmação de que essa padronização do seu comportamento frente a eventos que são repetitivos é vantajosa é justificada porque nós encontramos na nossa experiência padrões. O mundo está cheio de padrões e, consequentemente, a nossa experiência do mundo também. Então, nós temos as experiências de dia, noite, calor, frio, as estações, claro e escuro, alto e baixo. Tudo isso são padrões da existência, padrões da nossa experiência consciente. Existem padrões de experiência que são práticos e que acontecem com muita frequência, e existem também coisas que são mais abstratas. Então a gente tem o dia e a noite, mas a gente também tem a fome e a saciedade, que é mais abstrato. O prazer e a dor, o bom e o ruim, o certo e o errado. São coisas bem abstratas. Mas pensando nesses padrões de experiência práticos, vamos pensar em alguma coisa que você faz todo dia. Como acordar, por exemplo. Você acorda todo dia, se tudo der certo. E eu acho que pode ser argumentado que existem formas de acordar que são melhores do que outras, ou mais produtivas, mais funcionais do que outras formas.
Você pode, por exemplo, quando você acordar, tentar dormir de novo. O que, às vezes, é bem tentador, na verdade. Mas isso não é muito produtivo. Você pode também tentar acordar e já ir diretamente fazer aquilo que você tem que fazer no dia. O que também, às vezes, não é tão produtivo. Então, a gente começa a ver que existem formas melhores de se acordar. Logo, acordar de determinada forma se torna um comportamento ritualístico. Para ilustrar o quão é prático essa questão do padrão de experiência, a gente pode pensar que isso é pré-cognitivo. Ou seja, antes mesmo do ser humano ter essa inteligência que a gente tem e adquirir esse nível de consciência que a gente tem, os rituais já existiam. Uma forma da gente observar isso é que eles existem até hoje em animais que não são conscientes. Vários animais, eu diria até que a grande maioria dos animais que tem um sistema nervoso, pelo menos, tem algum tipo de comportamento ritualístico. Isso é muito presente. Abelhas fazem uma dança para comunicar na frente da colmeia onde que tem comida, por exemplo. Pássaros cantam e dançam para procurar alguém para acasalar. O pavão ele abre a cauda para tentar encontrar uma fêmea. Isso é um padrão ritualístico. Macacos procuram no pelo um do outro por carrapatos e eles tomam turnos fazendo isso. Lobos uivam, marcam território quando chegam num lugar novo. Elefantes, quando um deles morre ou eles encontram algum tipo de cadáver, eles têm um comportamento de luto. Eles ficam em volta do cadáver e encostam no cadáver com a tromba e fazem sons baixos. E é óbvio que, como em quase todas as situações, não só as comportamentais, mas também as biológicas, por exemplo, vai existir algum nível de continuidade entre os animais e os seres humanos. Afinal, os seres humanos são animais, caso ninguém tenha te contado ainda. Bom, os rituais também têm um aspecto muito importante, que é um dos principais níveis onde o ser humano habita, que é o nível social. E os rituais têm uma função social importantíssima. Eu argumentaria até que fundamental. Então existem todos os tipos de rituais acerca das nossas interações com outros humanos. Se você for parar para pensar numa conversa, existe uma forma certa de se ter uma conversa. Você tem que falar na hora certa, você tem que escutar na hora certa, você tem que manter contato visual, mas não por muito tempo. Você também tem que desviar em alguns momentos, senão a pessoa fica desconfortável. Você não pode falar olhando para o outro lado. Você não pode ficar falando de olho fechado, isso é estranho, isso vai causar incômodo na pessoa. Então, o seu comportamento durante o desenvolvimento de uma conversa, ele é padronizado, ele é ritualístico. Se você vai comer com a sua família, provavelmente a sua família tem comportamentos ritualísticos que são aceitáveis e a forma aceitável de se comer. Se você vai comer, por exemplo, em um lugar que você não conhece ninguém ou conhece poucas pessoas, existe uma forma certa de você fazer isso. Isso é ritualístico. Você não pode sentar primeiro, pegar primeiro. Você não pode pegar toda a comida, você não pode sentar na mesa, você não pode falar mais alto do que todo mundo, você não pode falar mais do que todo mundo. E as pessoas estão muito aptas a perceber essa quebra no comportamento ritualístico que é aceitável ali no grupo. Pensa no aperto de mão, por exemplo. Isso é um comportamento ritualístico. A gente se encontra, dá a mão e tem uma forma certa de se fazer isso. Você não pode apertar a mão da pessoa muito forte, porque isso vai ser considerado até ameaçador ou você está tentando sobressair sobre a pessoa. Você não pode dar um aperto de mão mole, porque isso incomoda também. E você não pode fazer isso sem olhar para a pessoa. Você não deve fazer isso sentado. E como eu disse no começo do vídeo, quanto mais relevante for esse evento, mais importante é que você siga corretamente os preceitos ritualísticos. Então, se alguém que você não conhece chega para te entregar um panfleto na rua e aperta sua mão, e você dá um aperto de mão meio desinteressado, isso não é tão relevante. Agora, se você vai conhecer seu sogro, ou a mãe do seu parceiro, ou alguma coisa nesse sentido, você geralmente vai aderir mais ao comportamento ritualístico. Você vai dar um aperto de mão firme, mas não muito forte e nem muito fraco. Você vai olhar no olho da pessoa. Você provavelmente não vai fazer isso sentado. Você vai levantar, ficar no nível da pessoa. Isso é um comportamento ritualístico. A quebra do decoro ritualístico, ela, justificadamente, em alguns sentidos, pode até causar uma perca do respeito que a pessoa tem por você. O não cumprimento e a não observância dos rituais significa que você não faz parte daquele grupo. Você não reconhece os rituais. Você não sabe como se portar naquela família, naquele grupo. Então você provavelmente não é daquele grupo. E quando nós vemos que você não sabe se comportar naquele grupo, você está excluído na prática. E é muito fácil entender que pessoas que não são no seu grupo podem ser uma ameaça. Se você fura uma fila em total desrespeito com todas as pessoas que estão ali, ou essas pessoas vão ficar com medo de você, ou elas vão te forçar a se reverter novamente para um comportamento aceitável e ritualístico.
Então nós utilizamos a observância dos rituais como uma ferramenta de coesão social. A gente identifica quem é uma ameaça, quem a gente entende o comportamento e quem a gente não entende o comportamento através dos rituais. E os rituais, eles são onipresentes nesse sentido social. Então não é porque você está num ambiente informal ou porque você tem intimidade com as pessoas que você está se relacionando naquele momento que rituais não foram estabelecidos. Mesmo se você é um subversivo, um punk ou algo nesse sentido, você ainda tem padrões ritualísticos de comportamento para você ser aceito pelo grupo. Tem um jeito que você tem que se vestir, tem um jeito que você tem que falar, tem coisas que você não deve falar, tem uma forma que você tem que cumprimentar as pessoas. Existem comportamentos relacionados em você reconhecer o seu lugar hierárquico naquele grupo. Surge daí então um insight que é muito importante, que é a questão de que observar os rituais é o correto a se fazer, é a coisa boa a se fazer, é isso que é aceitável. Nós agíamos esses conhecimentos antes da gente conseguir falar, antes da gente conseguir pensar da forma que a gente pensa hoje em dia. E nós traduzimos isso de forma simbólica nas mitologias e nas narrativas religiosas. E também, posteriormente, em noções morais da filosofia e na etiqueta, enfim. Os rituais religiosos, então, eles apresentam algo como um mediador. É óbvio que esse tipo de comportamento ritualístico e essa noção de que isso é uma coisa fundamental para a nossa existência vai ser encapsulado nas religiões e nas narrativas mitológicas. Então, dessas vantagens evolutivas e sociais que nós temos na observância dos rituais, surge a noção de que os rituais são morais. Acho que aí já faz um pouco mais de sentido tentar pensar no que significa essa noção de que os deuses querem que nós atendamos esses rituais. Junto com a nossa capacidade de pensar, surge também a nossa capacidade de abstrair. Nós somos capazes de abstrair a essência de alguma coisa e não apenas reagir. É um pouco da ideia platônica de uma ideia, né? Nós temos a ideia de um cachorro, porque nós conseguimos olhar para vários cachorros no mundo e extrair disso a ideia do que significa ser um cachorro. Depois nós conseguimos olhar para um cachorro e comparar com a ideia que nós temos na nossa mente para ver se aquilo é ou não um cachorro. Isso também funciona com coisas mais abstratas, como o bem, por exemplo. E logo existe o desenvolvimento para uma noção de que o bem tem uma essência e de que existe alguma coisa que é fundamentalmente boa ou melhor do que todas as outras coisas. É a ideia do bem, que em muitas noções teológicas é Deus. Então é óbvio que nós vamos desenvolver também rituais, e os rituais mais importantes e com mais densidade litúrgica relacionados a Deus. Como agradar a Deus, como saber o que Deus quer, como falar com Deus, como nos purificar para entrar na casa de Deus, o que comer antes de fazer isso. E isso se torna cada vez mais detalhado. E aí nós temos o desenvolvimento dos rituais religiosos. Bom, para concluir, eu entendo que os rituais, eles são absolutamente fundamentais nas interações humanas e nas interações do homem com o cosmos. E são representações de verdades práticas a respeito do que significa agir da forma correta no mundo. Eu pretendo fazer uma série de vídeos a respeito de rituais mais específicos, como fazer um vídeo a respeito de rituais de purificação, um vídeo a respeito de cultos, um vídeo a respeito de sacrifícios. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa ideia? Se você quiser que isso aconteça, compartilhe esse vídeo para ele ter mais alcance e eu entender que é uma boa ideia eu gastar tempo fazendo isso. Peço também que, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Se você não gostou, fala nos comentários o porquê que você não gostou. Eu com certeza vou ler tudo e refletir a respeito dos comentários de vocês. Aguardo o feedback de vocês. Espero que nós nos encontremos na próxima.